aviso de que a gravação iniciou. Só dá OK. E vamos lá, então. Gente, então, primeiramente, boa tarde. Obrigado pela presença de todos vocês aqui. Eu sou o Bruno, CEO da Lila. Eu sou responsável por garantir que a nossa missão de usar a tecnologia para melhorar o cuidado seja entregue com excelência todos os dias. E a gente faz isso com uma família de aplicativos que tem como pilar a melhora da comunicação entre os profissionais de saúde e os pacientes. E falando um pouquinho de quem é o Bruno, há mais de 10 anos eu uso a tecnologia para resolver problemas. Eu comecei a minha jornada na Microsoft e vim parar no mundo de startups. E no começo do ano passado, eu tive a felicidade de conhecer o Dr. Carlos, e ele me falou do sonho que ele tinha de transformar o cuidado sob a perspectiva de quem cuida. E o Dr. Carlos, assim como a doutora Luísa e a Valéria, são pessoas que estão na linha de frente, cuidando das pessoas, mais especificamente de pacientes oncológicos e pacientes em outras esferas de cuidado no SUS, que é o nosso tema de hoje. Então, eu vou apresentar essas pessoas incríveis aqui, que a gente tem o privilégio de ter para conversar um pouco com a gente sobre esse assunto. Então, a doutora Luísa Cardoso é médica de família e comunidade e pós-graduanda em cuidados paliativos com ênfase na atenção primária pela Fiocruz. Ela atua como médica do Serviço de Atenção Domiciliar de Janaúba, em Minas Gerais. E a Valéria Crisley, que é enfermeira com especialização em saúde da família, gestão em saúde pública e urgência e emergência. Ela atua junto com a doutora Luíse no Serviço de Atenção Domiciliar, lá de Janaúba, e ela também atua no Hospital Regional de Janaúba. E o Dr. Carlos, que é oncologista clínico do INCA e do Américas Oncologia, no Rio de Janeiro. Ele é mestre em gestão de tecnologias em saúde e com MBA em saúde pela COPEAD. E também é o nosso fundador e oncologista clínico aqui da Lila. Junto comigo, ajudando aqui no lobby, no chat e nas perguntas, tá a Gabi, Gabriela Toledo. E a gente quer muito que vocês interajam conosco, tá? Fiquem à vontade para usar o chat e enviar perguntas, dúvidas, porque depois das falas a gente vai ter um espaço em que elas serão respondidas, tá bom? Carlos, nossa conversa vai começar contigo e você já pode compartilhar a tela, tá bom? Você vai ter Tá 10 ótimo. minutos, a Gabi vai colocar um timer aqui pra gente, e aí quando faltar 2 minutinhos, eu vou te dar um alô por aqui para ajudar a controlar o tempo, que eu sei que não é fácil, né? A gente está apresentando, às vezes o tempo vai embora, tá bom? Tá Pode ótimo. começar. Vocês me escutam? Perfeitamente. Ah, tá ótimo, gente. Então, em primeiro lugar, muito obrigado por todos estarem aqui, né, por a gente estar podendo discutir esse tema. Eu vou começar falando sobre a ideia da tecnologia como um suporte ao cuidado, no contexto de a gente tentar utilizar da melhor maneira os recursos que a gente tem, melhorar a experiência dos pacientes e também levar em consideração o bem-estar dos profissionais e a saúde da população. Então, nessa perspectiva, a comunicação é um elemento chave dessa história. E o que a gente vê, né, na prática? É um espectro muito grande, né, de modulação dessa comunicação. Por um lado, a ausência de protocolos claros, né, em estruturas, quer sejam públicas ou privadas, e, por outro lado, às vezes, a utilização de ferramentas não calibradas para isso, que geram uma desmodulação, uma intrusividade grande e uma falta de um problema de eficiência nessa comunicação, né? E, no ponto de vista da oncologia, né, já desde 2017, a gente tem evidência de que, se essa comunicação é bem realizada, a qualidade de vida dos pacientes, a sobrevida dos pacientes melhora e a utilização de recursos de emergência, de atendimentos não programados também diminui, mostrando que exatamente a gente desenvolver uma tecnologia para melhorar a comunicação tem benefício em todas aquelas dimensões que eu mencionei. Mais de um estudo mostrando exatamente esse tipo de resultado. Aquele estudo que eu mostrei inicialmente foi nos Estados Unidos, esse aqui é na Austrália, mostrando uma redução da demanda pela emergência de 33%. Isso é fruto do melhor manejo dos sintomas. Ganhos de sobrevida também em mais de um estudo, né? Sobrevida que se sustenta ao longo dos anos. Então, mostrando que realmente a gente precisa dar uma atenção especial à questão da comunicação, né? E assim
que esse daqui é um artigo que foi publicado nesse ano, né, no pós-Congresso Americano de Oncologia Clínica, em que destaca exatamente a estratégia do Patient Reported Outcome, que nada mais é do que você dar ao paciente a narrativa daquilo que realmente está importando para ele do ponto de vista do que é o sintoma e da intensidade desse sintoma. Então, a estratégia de digitalizar esse PRO é algo que tem sido considerado um elemento muito importante para a gente tentar melhorar a qualidade do cuidado que a gente oferece. E assim surge a nossa proposta, né, desenvolver uma ferramenta que melhore a eficiência, melhore a segurança e, dessa forma, também melhore os desfechos do cuidado que a gente oferece. A ferramenta é uma ferramenta que ela tem uma face, né? Ou uma face que fica no aplicativo do paciente, em que ele consegue registrar a qualquer momento o sintoma, ele consegue entrar em contato com a equipe, ele consegue registrar prospectivamente a qualidade de vida dele e também a capacidade física, e a gente também consegue informar de uma maneira proativa conteúdos para o autocuidado, conteúdos para alertas de questões relacionadas à saúde dele. Do lado da equipe, a gente tem um conjunto, quer dizer, um dispositivo que fica no dispositivo móvel, né? Um aplicativo que fica no dispositivo móvel e um no desktop, em que a gente consegue organizar e ter isso o tempo todo, as demandas mapeadas do paciente, né? De modo que você possa hierarquizar essas demandas e organizar a maneira como você responde a essas demandas, conhecendo um conjunto de informações mínimas de cada paciente que te permite individualizar e agilizar esse atendimento das demandas. A gente começou a fazer um estudo clínico que está em curso no Hospital do Câncer 1, exatamente abordando os pacientes em tratamento quimioterápico, e a gente também, ao longo desse estudo, que a gente ainda não tem os resultados, mas a gente já percebe o feedback dos pacientes ao término desse acompanhamento de um ano, eles relatando isso, como é que o uso do aplicativo, o uso desse canal de comunicação ajuda eles a manejar o sintoma e evitar a ida no departamento de emergência e nas consultas extras. No HC4, a gente implementou a estratégia, né, na assistência domiciliar e foi uma experiência muito bem sucedida e a gente conseguiu substituir a utilização do WhatsApp por uma ferramenta já mais calibrada. A adesão dos pacientes ela foi muito boa e importante, a adesão dos profissionais, quer dizer, que reconheceram a ferramenta como algo que facilita o dia a dia, né? Então, muitas vezes a gente acaba se deparando com propostas de soluções que acabam gerando um atrito maior no dia a dia, e a ideia aqui é a gente realmente estar percebendo que o profissional de saúde se beneficia tanto quanto o paciente, né? E aqui a percepção da diretora da unidade, que ela via que na prática a ferramenta facilitou e, sobretudo, organizou um atendimento ou uma comunicação que já acontecia, né? Então, além da questão do manejo do paciente ao longo do tratamento quimioterápico, né, a gente percebe que a gente confirma uma estratégia que teve evidência científica, ou seja, que a utilização foi testada no ambiente clínico e agora se reproduz no mundo real. Ela permite exatamente a gente navegar melhor o paciente oncológico, então ela é uma ferramenta que pode convergir a estratégia de navegação. Ela permite, e tem se confirmado, como uma ferramenta útil para o monitoramento domiciliar dos pacientes, e isso é um capítulo importante no processo de transição do cuidado. Quer dizer, não só aquele paciente que faz um diagnóstico precisa ser encaminhado a um serviço especializado oncológico, mas também aqueles pacientes que concluem seus tratamentos ou que entram em diferentes fases do tratamento, como o cuidado de suporte clínico exclusivo, em que essa transição ela se dá de uma maneira mais fácil utilizando uma ferramenta como essa. Então, eu queria introduzir essa visão global, e eu acho que hoje o mais importante vai ser a gente ter o feedback de quem utiliza a ferramenta, quem vem utilizando a ferramenta, para que a gente possa exatamente discutir
esse impacto no mundo real de quem lida com o paciente, não só no suporte clínico exclusivo, mas também no suporte domiciliar. Então, eu queria agradecer a atenção, o tempo e dar sequência aí às apresentações para depois a gente discutir. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos. Excelente. Então, agora a gente vai ouvir um pouquinho da doutora Luíse e da Valéria, que vão falar um pouquinho sobre o programa Melhor em Casa, que elas atuam lá em Janaúba, e um pouquinho da parte prática, né, como o Carlos disse, atuando ali com o Lila na comunicação com os seus pacientes. Então, doutora Luíse, se puder já abrir a câmera. Perfeito, estamos vendo vocês. Boa tarde, vou compartilhar a tela aqui. Perfeito. E aí a Gabi vai colocar o timer, assim como no Carlos, aí fica 10 minutos para você, 10 para a Valéria, e eu vou avisando aqui para ajudar vocês no controle do tempo, tá bom? Ótimo. Já estamos vendo a tela de vocês. Meu nome é Luíse, eu sou médica de família, como o Bruno falou, e atualmente eu trabalho juntamente com a Valéria no programa Melhor em Casa aqui em Janaúba. Primeiramente, a gente queria agradecer pelo convite, né, de poder participar desse webinar. Para a gente é um privilégio, principalmente poder utilizar a Lila como uma ferramenta. Só fazendo um panorama geral, para quem não tem muita experiência de atuação na parte do atendimento domiciliar, exclusivo do Melhor em Casa em si, a gente trouxe a parte mais teórica em si, que é a portaria 825 de abril de 2016, que iniciou um pouco esse processo de como vai ser a implementação dos programas de Melhor em Casa nos municípios. Atualmente, agora em setembro, teve uma nova portaria, pelo menos um novo direcionamento que saiu para Minas Gerais, mudando alguns aspectos do programa, alguns critérios, quando instituir o programa, até mesmo o repasse de verba foi alterado, mas a base em si mantém da portaria 825. Essa portaria ela foi muito importante, porque ela veio para redefinir a atenção domiciliar no SUS, em que ela trouxe um novo conceito mais atualizado e completo de atenção domiciliar, do serviço de atenção domiciliar e do papel do cuidador. A atenção domiciliar, a partir da portaria, ela foi englobada como uma modalidade de atenção à saúde, que também integra a rede de atenção, mas ela visa um conjunto de ações, que vai envolver tanto prevenção, tratamento de doenças, reabilitação, paliação, promoção de saúde, tudo prestado no domicílio, garantindo sempre a continuidade do cuidado. Da mesma forma, ela redefiniu o conceito de serviço de atenção domiciliar, colocando ele como complementar à atenção primária e também dando suporte para o serviço de urgência, podendo ser complementar ou substitutivo à internação hospitalar. Com essa portaria, foi especificado quais seriam os profissionais que viriam a compor tanto a equipe multiprofissional de atenção domiciliar, que é o que a gente chama de EMAD, quanto que seria a equipe de apoio, que é o famoso EMAP. O EMAD ficou definido, no caso do EMAD tipo 1, que também se caracteriza de acordo com o perfil populacional, pelo médico, enfermeiro, fisioterapeuta e técnico de enfermagem. Essa equipe a gente tem completa aqui em Janaúba. É a equipe que atua mesmo no serviço de atenção domiciliar desde que ele foi criado em outubro do ano passado. E como equipe de apoio, tem muitos profissionais que poderiam atuar. No nosso serviço, a gente tem um psicólogo, exclusivo do programa, um fonoaudiólogo, e em um período de tempo a gente teve o odontólogo que nos deu suporte. Mas a equipe é composta só por esses profissionais aqui. E, por fim, a portaria também redefiniu o papel do cuidador, que para nós aqui é o elemento chave, porque é ele que muitas das vezes conversa conosco pelo meio do aplicativo, em que o cuidador, que seria a pessoa com ou sem vínculo familiar, mas que atende às necessidades, está apto para o cuidado daquele paciente. Ou seja, de uma forma geral, o nosso serviço complementa a atenção primária, ele já faz parte da atenção secundária, mas ele não substitui a atenção primária, ele só complementa. E ele tem como objetivos principais, o primeiro, assim, que é o marco da criação do Melhor em Casa, que é a redução da demanda de atendimento hospitalar, a redução do período de permanência dos usuários que são internados, a humanização da atenção à saúde, com a ampliação da autonomia dos usuários, e a desinstitucionalização e a otimização dos recursos da rede de assistência à saúde. Nós, engloba esse programa todo do Melhor em Casa,
Quando a gente vai fazer as nossas avaliações, a gente tem um perfil próprio de pacientes que a gente fala de modalidade de atenção domiciliar, que nós ficamos com os pacientes que são 2 e 3, são pacientes mais complexos. Daí tem todos os critérios que são descritos, enquanto que os pacientes de atenção domiciliar de nível 1 são de suporte só da atenção primária à saúde. E eu queria mostrar um pouquinho agora, né, depois dessa parte mais teórica, como que a gente tem trabalhado então, e onde que a Lila foi inserida nesse contexto, e como ela passou a ser o nosso braço direito, de manter o vínculo junto com as famílias, inicialmente com os nossos pacientes. Aqui em Janaúba, a Lila, né, ela não veio só para os pacientes oncológicos, ela veio para todos os pacientes do programa. Então, nós temos pacientes ali que estão em cuidados paliativos oncológicos e não oncológicos, pacientes que estão fazendo só uma transição de alta do hospital para o domicílio. Então, o perfil varia um pouquinho. E o nosso desafio foi ver como o uso do aplicativo poderia auxiliar nessa questão dessa transição. E acabou que o Melhor em Casa, como surgiu em outubro do ano passado, trouxe algumas ações inovadoras para Janaúba. Nós temos aqui uma cobertura de 100% da população, tanto da parte de atenção primária, quanto da parte do nosso programa em si. Quando o programa foi fundado, nós passamos por todas as unidades, vimos todos os pacientes que usavam algum tipo de dispositivo, demos suportes e também, obviamente, pegamos os pacientes que vinham do hospital. E o nosso maior, assim, perfil é de atender pacientes em cuidados paliativos. E aqui a gente também atende na zona rural e acabou que colocamos alguns procedimentos novos que não estavam inseridos tanto no serviço de saúde de Janaúba, que é a hipodermóclise, a decanulação domiciliar e o serviço de capacitação de cuidadores, principalmente esse. Eu trouxe algumas fotos que realmente assim chocam a gente, mas essa era uma paciente que era atendida pelo programa, que tinha essas escaras, ela acabou evoluindo para óbito logo depois, que é a da foto superior, embaixo um outro paciente também que tinha uma escara e que eram acompanhados diariamente pelo nosso programa e também a família recebia suporte pelo aplicativo. Pacientes que tinham lesões decorrentes de câncer, essa paciente da direita, especialmente foi uma das nossas primeiras pacientes que tinham câncer de mama, no caso à esquerda, né, da tela, da direita era um outro paciente que tinha evoluído com uma neoplasia inicialmente, era cabeça e pescoço e depois acabou que teve uma progressão. Outra paciente com câncer de mama, a paciente da foto da direita é uma paciente da zona rural de Janaúba que é atendida por nós, ela tem 101 anos já, né? Isso. Que é atendida pela gente também, a família mantém a comunicação conosco pelo aplicativo. Algumas pacientes que passaram no processo de reabilitação e que a gente leva para conhecer o Rio, para poder satisfazer alguns outros desejos que elas têm também. A realização de procedimentos em domicílio, então troca de traqueostomia, cistostomia, as gastrostomias, todas elas a gente faz aqui, também usa o aplicativo para fazer o agendamento prévio. Essa paciente também foi uma decanulação em domicílio que nós fizemos também. Então, o aplicativo foi o nosso braço direito, porque aqui em Janaúba, a gente vive numa zona rural, a maior parte da cidade, né? Um município bem pequeno. Então, o contato da família conosco faz diferença. E esse caso em específico era uma paciente em que era cuidada pelo marido, e acabou que o aplicativo trouxe muita confiança para ele. Que a gente fez a decanulação e, obviamente, nós tivemos que sair do domicílio, né? Nós não ficamos lá 24 horas. Então, todo o nosso contato com ele era por meio do aplicativo. E isso trouxe muita segurança para a própria família, para que ele pudesse passar por esse processo sem a nossa presença física ali. E isso, através de orientações, do que fazer, acabou que o procedimento foi um sucesso. Essa decanulação já tem vários meses que aconteceu e está tudo tranquilo, graças a Deus. Essa outra paciente também foi decanulada, era uma sequela de um AVE hemorrágico, e a nossa comunicação com a família também foi muito importante através do aplicativo, porque a decanulação foi em domicílio, a transição da dieta de sonda para via oral também foi no domicílio, a reabilitação motora também. Então, todas as dúvidas que a família tinha, às vezes alterava uma saturação, no que o paciente sentia, nós tirávamos pelo aplicativo, e o procedimento também foi um sucesso, sem intercorrência nenhuma, e sem a nossa presença física 24 horas depois da realização do procedimento.
As capacitações de cuidadores também, a gente faz as avaliações, os agendamentos, para explicar, marcava os horários pelo aplicativo. Também alguns momentos felizes que a gente comemora o aniversário dos pacientes. E eu, especialmente, eu vou passar minha parte para a Valéria agora, né? Passar a vez dela, mas eu deixei essa imagem que é o nosso perfil, né? A gente mexe muito com cuidados paliativos, esse paciente era especialmente um câncer de pulmão, e a gente atende muito cuidado de fim de vida. E esse paciente estava numa zona rural de Janaúba, quem fica 35 quilômetros aqui mais ou menos, né? Estrada de chão, e nós ficamos com ele evoluiu para óbito em domicílio. Era a vontade dele, com todos os sintomas bem controlados, bem amenizados, com muito conforto. E nosso canal de comunicação também era pelo meio do aplicativo. Então, o aplicativo permitiu que a gente pudesse estar presente nos momentos alegres dos aniversários, mas também nos momentos mais difíceis, dando suporte para a família, suporte também depois no momento do óbito. E a gente deixou anotado, né, que em todos esses atendimentos, o uso da Lila como ferramenta auxiliar no cuidado permitiu que o vínculo com as famílias e os pacientes fosse aperfeiçoado e o acompanhamento se tornasse cada vez mais humanizado. Então, a ferramenta de comunicação, como o próprio Dr. Carlos falou, ela é essencial para que esse vínculo e esse cuidado possa ser continuado quando a nossa presença física não está mais ali. Boa tarde, meu nome é Valéria, eu sou enfermeira de SAD de Janaúba, né, junto com a doutora Louise, e trabalho no serviço desde o início do programa, né, que foi em outubro do ano passado. E como surgiu o Lila né, como ferramenta nossa para estar dando suporte a esses pacientes. No início a gente utilizava, né, o telefone e o WhatsApp para conversar com as famílias e todas as informações, na maior parte, era através do WhatsApp. Até que um dia nosso telefone foi roubado. E por coincidência, nesse mesmo período que foi roubado, que a gente estava solicitando outro aparelho, a doutora Luiz conheceu o programa, né, através da pós-graduação que ela faz. E aí a gente entrou, né, em contato com a equipe, com o Bruno, que nos recepcionou muito bem, que passou para a gente o programa, né, informou como funcionava o aplicativo. E de início, no primeiro momento, a gente até ele foi falando tantas coisas positivas do aplicativo que nós pensamos, assim, em um certo momento, não ter condições de utilizá-lo no nosso município, devido à nossa realidade, né? E pelo perfil também dos pacientes que nós atendemos, porque são pacientes de todos os graus de escolaridade. Então, pacientes de zona rural, são pacientes, né, que eles às vezes não têm acesso, né, ao telefone, algum aplicativo, né? E aí ele mostrou para a gente aceitou, né, esse desafio, que para a gente também foi um desafio, e nós implantamos, e a partir das visitas que a gente já ia fazendo, e pelos pacientes também que a gente já acompanhava, a gente já foi orientando que nós não íamos ter mais o contato com o WhatsApp, seria apenas pelo aplicativo. Então, no primeiro momento, até a família também ele sente um certo impacto. Ele acha, por ser aplicativo, que seria uma forma muito difícil de ter esse contato. Mas a partir do momento que todos foram utilizando, hoje, assim, é uma ferramenta fundamental. Então, é uma ferramenta de fácil acesso. Nós tivemos algumas adaptações, né? A gente teve esse contato o tempo todo com a equipe. Algumas coisas nós tivemos que adaptar, mas tudo para melhorar acesso do paciente com a equipe. Então, nós percebemos, né, que é uma ferramenta de uma forma mais rápida e eficaz. Como a doutora Luiz falou, a gente acompanha pacientes no fim de vida, então, nesse período, a gente tem que ter o contato o tempo todo com a família. Então, é um aplicativo seguro, e a família também ela tem essa segurança de estar passando para a gente as informações, até mesmo, né, alguma imagem, né, que a gente tinha um certo receio de estar usando no WhatsApp. Então, o aplicativo ele nos proporcionou, né, esse tipo de segurança. A organização do fluxo de atendimento.
a gente atende a cidade toda, então alguns procedimentos que a gente tem que fazer, algumas visitas, a gente consegue enviar com antecedência para a família e ela vai estar ciente que a gente vai estar indo no domicílio para estar realizando o atendimento. Então, isso facilitou muito. E essa segurança, por quê? Às vezes, quando você recebe alguma mensagem pelo aplicativo, pelo WhatsApp, às vezes a pessoa não tem interesse. E quando a gente comunica diretamente pelo aplicativo, eles já sabem que é o tempo todo a gente comunicando. Então, nós tivemos esse contato maior com segurança e a família também tem esse contato, fica mais seguro também de estar comunicando com a gente. Então, um canal de comunicação seguro, a possibilidade de exportação de conversa para o prontuário. Alguns já precisamos de solicitar, Bruno, a exportação das conversas de alguns pacientes para a gente terem um prontuário físico, e a gente teve isso com êxito, muita rapidez, então é fundamental, está sendo fundamental para a gente, né, para o programa, e pacientes em regiões remotas. Então, a gente tem esse contato fácil, né, e eficaz. Mas também a gente tem os desafios, né? De primeiro momento, a aceitação familiar. Quando a gente chega informando, né, que a gente só comunica através de um aplicativo, às vezes o próprio cuidador, né, a própria família tem uma certa resistência por achar que vai ser um meio muito difícil. Mas quando a gente baixa o aplicativo no celular, que informa para eles como funciona, eles dão uma certa aliviada e conforme eles vão utilizando, né, cada vez vai ficando mais fácil para eles e para nós também da equipe. Baixo nível socioeconômico. Então, tem pessoas, alguns cuidadores, que eles não sabem digitar, eles não conseguem ler, e aí também a equipe está trabalhando, a gente já está fazendo os testes, para alguns casos, né, alguns casos mais específicos, o cuidador conseguir comunicar com a gente através de áudio. Então, a gente né, a equipe está trabalhando para isso, para estar melhorando esse contato nosso também com o paciente, né, por ter baixo nível de escolaridade. E a ausência de infraestrutura. A gente tem pacientes de zona rural que eles não têm muito acesso ao sinal telefônico, na internet, o sinal é muito ruim. E tem alguns casos que eles precisam deslocar da residência, subir no morro para poder o sinal da internet ser melhor. Então, assim, nós ainda temos esses desafios, né, devido a essas estruturas, mas nós não deixamos de ter este contato, né, com as famílias, com o paciente. Em nenhum momento eles ficam desassistidos. E como a gente está trabalhando, é igual a doutora falou, a gente tem uma equipe e a gente também optou, durante esse processo também, a gente optou se as mensagens serem individual para acessos profissional ou não. Como é uma equipe pequena, a gente optou todos, quando o paciente manda mensagem, todos acabam vendo. Então, se há alguma coisa referente ao fisioterapeuta, se por algum momento ele não está com o aplicativo, a gente mesmo faz contato com ele, ele vai no aplicativo, ele responde. Então, em nenhum momento, o paciente ele fica desassistido. E isso trouxe uma segurança maior para as famílias e até para a gente. Não é só de falar que a gente tem um aplicativo, que a gente não... que é um aplicativo seguro, isso melhorou demais a qualidade do serviço e dessa comunicação da equipe com os familiares dos pacientes. E é isso. Então, obrigada. é isso, a gente só tem que agradecer, né, Bruno e toda a equipe. Doutor Carlos, por nos dar essa oportunidade, porque é igual eu falei, de primeiro momento a gente, assim, não imaginou que fosse ser uma coisa tão boa para a gente e que fosse, assim, ser de tanta qualidade, né, e retorno para o serviço nosso.
Então, assim, a gente só tem que agradecer. A gente também agradece muito a confiança, né, doutora Luísa e Valéria, porque vocês estão aí na linha de frente atendendo os pacientes e realmente tem que confiar na plataforma para você colocar isso no dia a dia, né? Então, acho que assim, né, a gente tem uma relação de parceria aqui muito legal. Muito obrigado aí pela apresentação, foi super rico, tá? Muito bom. Eu acho que assim, aqui, agora, para ilustrar um pouquinho, o tanto o que o Carlos falou, o que a doutora Luísa e a Valéria apresentaram, eu vou compartilhar agora minha tela para mostrar literalmente o que que é a Lila, tá? E como é que vocês, hoje, que estão aqui, profissionais de saúde, já podem começar a usar a plataforma de forma gratuita, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui rapidamente e mostrar para vocês um pouquinho. E aí, Gabi, você pode colocar no link, o link aqui no chat, tá? Para quem já quiser acessar a página de cadastro, que aí a gente já faz isso em paralelo. Então, deixa eu só colocar aqui a minha tela. Perfeito. Vocês estão vendo a minha tela já, né? Só me dá um feedback aí só para eu avançar. Carlos, positivo? Maravilha. Então, essa tela que vocês estão vendo aqui é do nosso site, tá? E vocês podem chegar nela tanto do nosso Instagram, a Gabi vai colocar o link, que é uma tela de cadastro. Então, basicamente, você vai entrar aqui, então, lilasaude.com.br é o nosso site, tem ali os botõezinhos de criar conta, e aí você tem um vídeo, eu acho que até pelo tempo, eu até consigo mostrar, que já ainda são 18h06, eu só não sei se vai tocar aqui o som. Vocês estão ouvindo o som do meu computador? Eu não lembro se tem que fazer uma configuração aqui a mais. Não, né? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela. Mas eu vou dar play aqui, eu posso narrar, né? 5 passos. O primeiro passo é o cadastro, né? Que funciona em qualquer plataforma. Aí vocês vão receber um e-mail para baixar o aplicativo do profissional, tanto no Android quanto no iPhone. Aí vocês vão cadastrar o paciente no próprio celular, tá? O paciente, ele vai receber uma mensagem por SMS. Então vocês vão colocar ali o CPF e o telefone dele, e ele vai receber um link de download. Ele vai baixar o aplicativo, entrar com o CPF, vai criar uma senha e vocês estão conectados, tá? A Lila tem esse aspecto prescritivo. Então, você, como médico, médica, enfermeira, prescreve a Lila para o seu paciente. Você vai cadastrar ele e aí ele passa a ter acesso à plataforma, tá? Então, aqui é um formulário super simples, super rápido. Vocês preenchem, recebem no e-mail todas as instruções. E aí, vou mostrar um pouquinho de como é que funciona. Deixa eu tirar esse, minimizar aqui. Do lado esquerdo, eu tenho o aplicativo do profissional de saúde, tá? Tá até ilustrando aqui como se fosse um tablet, né? Que tem muita gente que usa a Lila como profissional em tablet. E do lado direito, eu tenho o aplicativo do paciente ou do cuidador ou responsável, tá? Então, vamos supor que o paciente, né, o cuidador, precisa acionar a equipe de saúde. Então, ele vai clicar ali, preciso falar com a equipe de saúde. Ele coloca primeiro qual que é a urgência desse atendimento, e isso vai ficar transparente para a equipe de saúde. Então, vamos supor que ele precisa falar o quanto antes. Então, a gente pode simular que ele vai falar, poxa, estou com muita dor. Escreveu, mandou a mensagem, isso gera uma notificação para os profissionais, ou o profissional que está atendendo esse paciente. Vocês estão vendo aqui na esquerda, né? Ele já recebeu a notificação. É criado um cartão de chamado, e aí o profissional ou os profissionais podem dar um encaminhamento dessa demanda. Então, eu posso entrar aqui, clicar no cartão e pedir mais informações. O que está acontecendo? Me conte o que está acontecendo. E aí o profissional manda mensagem, o paciente ou o familiar recebe a notificação e eles conseguem se comunicar como se fosse realmente um WhatsApp, só que mais estruturado, mais seguro para esse ambiente de saúde. E aí ele também consegue compartilhar documentos, fotos,
arquivos de receita de exame, né? Isso aqui também é muito comum. Inclusive, a gente está para lançar aqui, a doutora Luísa e a Valéria já experimentaram, a gente vai liberar uma função de áudio, onde o profissional consegue selecionar quais pacientes ele gostaria de permitir que enviassem áudio em caso de pacientes que têm um alto grau aí de analfabetismo, né, ou têm dificuldade para escrever. Então, a gente entende que, em alguns cenários, o áudio pode ser muito útil e o profissional vai querer liberar isso de alguma forma, ter um controle, uma gestão, para que também não vire aquela enxurrada de áudio que fica muito difícil de gerenciar. É o que acontece muito no WhatsApp, que a gente tem muito relato disso. E além da parte da mensagem, o paciente ou o familiar consegue relatar os sintomas de uma forma estruturada, né, na perspectiva do paciente, como o Carlos explicou na apresentação dele. Basta ele aqui estar com algum sintoma agora, a gente tem aqui 15 sintomas pré-determinados, mas a gente também consegue ajustar isso dependendo da necessidade da instituição. Fazer uma simulação aqui de um relato de dor. Então, ele clica no cartão, expande as opções. Então, aqui é uma escala de 0 a 10. Se ele quiser também relatar, por exemplo, insônia, ele tem as carinhas que indicam a intensidade. Vou colocar aqui bastante, muito. E ele faz o envio, e isso fica registrado. Já disparou um alerta ali para a equipe de saúde, se vocês estão vendo aqui no aplicativo da esquerda, porque são sintomas alertáveis. Então, a dor de intensidade 9 e muita insônia geram um alerta, geram 2 cartões aqui, para que a equipe de saúde possa entrar em contato, fazer alguma intervenção, se necessário, tá? E por último, penúltimo aqui, o paciente também consegue fazer um relato semanal que vai determinar o PS, né, o Performance Status dele, nos últimos 7 dias. Então, aqui, quando ele vai clicando nas carinhas, ele já consegue determinar qual que é ali o grau de dependência, né, como é que ele está em termos de mobilidade e atividade. E aqui ele pode preencher as outras opções, atividades habituais, dor, e isso aqui ele faz semanalmente, tá? O paciente ele é lembrado, a gente envia notificações para que ele vá preenchendo esse relato semanal e o profissional, a equipe de saúde conseguem acompanhar isso e ter ali uma visão geral do que está acontecendo com o paciente, tá? Por último, a gente tem essa opção aqui de avisos e notícias, que a equipe de saúde consegue disparar uma mensagem de comunicação para vários pacientes, como lembretes, avisos de vacinação, etc. Tá? Perfeito. E novamente, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, podem escrever no chat. Eu não estou acompanhando muito, mas a Gabi está de olho ali para a gente e a gente já vai poder conversar sobre isso. Vou parar de compartilhar minha tela aqui. Perfeito. Deixa eu voltar aqui para vocês. Perfeito, maravilha. Gente, então agora a gente entra numa fase de 10 minutinhos. A gente vai até as 18h30. E a ideia é a gente conversar um pouco. Então, agora vamos olhar para o chat. Vocês podem fazer perguntas, interagir tanto com o Dr. Carlos, a Valéria, a doutora Luísa, para a gente aproveitar esse momento. Eu estou vendo aqui agora, Gabi, estou conseguindo ver no chat, tem uma pergunta da Ana Carolina Azevedo. Já está sendo possível cadastrar pelo celular? Sim, tá? A última versão do aplicativo do profissional, você já consegue, tá? Cadastrar pelo celular os pacientes e fazer essa jornada inteiramente por lá. Porque antes a gente tinha que fazer no computador e a gente já conseguiu fazer essa atualização e está disponível. Tá bom? Carlos? Obrigado, Bruno. Obrigado, Luiz e Valéria, porque a gente tem uma iniciativa, né, de fazer um teste, de tentar trazer alguma tecnologia, só faz sentido quando ela chega na fase em que vocês estão relatando, né? A inovação ela só se dá quando ela está ali, de fato, enfrentando essa realidade, com todas essas dificuldades que vocês relataram, né? Mas que isso possa estar repercutindo positivamente para os dois lados, de quem cuida e de quem recebe o cuidado.
E aí eu queria aproveitar a oportunidade de fazer uma pergunta para vocês. Primeiro, se vocês tiveram já alguma percepção de alguma família que não estava usando o aplicativo e que fez essa transição, né? Que ela estava usando o WhatsApp e depois passou a usar o aplicativo, como é que foi essa receptividade, essa adaptação? E se vocês, não é, com essa otimização da comunicação, conseguiram ter a percepção de alguma economia, né? Alguma economia de deslocamento, alguma economia de tempo, se isso facilitou e já tem uma percepção do ponto de vista de otimização dos recursos. Não, em relação à primeira pergunta, sim. Quando a gente fez a transição do WhatsApp para o aplicativo, primeiramente, na verdade, teve aquela resistência, né? Então, assim, mas por quê? Tava tão fácil, não sei o quê. Mas depois, quando insere o aplicativo, que vê que tem uma estrutura, que tem, aparece o nome do profissional quando ocorre a resposta, a pessoa começa a ver que não, peraí, o negócio não é tão bagunçado igual um WhatsApp, que qualquer um coloca um chip, coloca uma foto lá no perfil e fala que é o melhor em casa. Então, eles passaram a ver, não, melhor em casa só comunica com a gente por esse canal e tudo mais. E, obviamente, a gente vê muitas fraudes, né? No município aqui também não é pequeno, né? Pessoas que se passam por profissionais pedindo dinheiro para famílias, para exames. Então, com o fim do WhatsApp para Melhor em Casa, estabeleceu-se um canal de segurança muito maior, em que às vezes até quando eu preciso falar para a família, olha, eu preciso que você compre um espaçador para usar no salbutamol para esse paciente, ele fala, não, é a médica que está pedindo para comprar. Então passa uma segurança muito maior. Então primeiro realmente teve a repulsa, mas depois eles conseguiram perceber como o canal é mais seguro e como isso traz mais confiança para a própria família. E em relação ao segundo questionamento, essa é diário, ainda mais por conta da zona rural daqui. Por exemplo, agora mesmo tem uma paciente que está em cuidado de fim de vida e ela mora numa região chamada Taquari, que é bem distante de onde nós estamos agora. E a cuidadora dela me manda mensagem, fala, ó, doutora, a saturação dela tá quanto? Ela tá com dor, posso fazer o resgate da morfina? Não posso, o que que eu faço? Tá vomitando. Então, otimiza o recurso. Até que eu possa me deslocar até lá, ela evitou de ir para o hospital regional, que é a emergência, e ela vai ficar estabilizada nos seus sintomas. Então, eu impeço o deslocamento da equipe, que pode ser evitado respondendo pelo aplicativo, e impeço que também ela ocorra dê entrada no hospital regional, no serviço de urgência e emergência, ou até mesmo uma internação hospitalar. Então, ocorre muita economia mesmo, a otimização de recursos, que complementa também o serviço de atenção domiciliar. Várias vezes a família às vezes manda uma mensagem, ela estava precisando de uma visita, pergunta, mas o que está acontecendo? Ah, apareceu isso aqui na unha do paciente. Então, assim, às vezes a gente pensa, precisa de uma visita, aconteceu alguma coisa, o paciente está customizado, algo aconteceu. E não, era uma coisa leve que com o aplicativo mesmo eu consegui resolver. Não, vai fazer isso e isso. Se não melhorar, me avisa. Ou não. Então, assim, realmente otimiza muito tempo e recurso. Sim, até mesmo pacientes, às vezes usam uma gastro, né, uma sonda, e eles já aconteceu os pacientes arrancar. Então a família já vem, já fala para a gente o que aconteceu, então a gente já vai preparado para fazer o procedimento que aquele paciente precisa. Então, se a gente não fizer, ele vai ter que ir para o hospital para esperar o médico do hospital trocar a gastrostomia. E não, ali a gente orienta, ó, faz isso e isso, daqui tantas horas eu chego e faço a troca. E a gente já vai com o material necessário, né? Não precisa estar indo, depois retornando. Então, otimizou demais. Que legal. Assim, é muito gratificante ouvir essa história e queria falar o seguinte: a experiência de vocês é uma experiência muito inovadora. A gente tem poucos relatos, não é, na vida real, na atenção básica, nessa realidade, nesse contexto, não é, em que uma ferramenta esteja sendo utilizada. Então, uma coisa interessante a se pensar é, de fato, estruturar esse relato e publicar isso, porque isso realmente é algo que vale a pena, porque demonstra como é possível, com o uso de uma tecnologia simples, mas desenhada para essa relação, a gente otimizar os cuidados. E é interessante que revela também um pouco dos desafios para os gestores, né?
melhorar a estrutura de sinal é algo que impacta na saúde, né? Então, a gente olhar para essa questão de uma estrutura de internet, acesso às pessoas a um sinal de Wi-Fi, vai impactar na saúde delas. Isso é muito interessante revelar essa realidade. Lembrando também, no início, quando a gente utilizava o WhatsApp, era o telefone do programa. Então, a gente, só uma pessoa que ficava, às vezes, na correria, visitas, então a gente, às vezes, deixava um pouco, assim, para olhar as mensagens um horário mais tarde, então a gente percebia, ia ver algumas coisas, já tinha iniciado, né, as visitas. Então, com o aplicativo, eu recebo a mesma mensagem que a doutora Louise, do que o fisioterapeuta, a psicóloga, e assim, quando eu recebo a mensagem, como todos já conhecem todos os pacientes, então a gente já, tipo, eu já converso com ela, o que nós vamos fazer, e aí a gente tem essas informações em tempo real mesmo, porque às vezes tinha falha até nossa mesmo da equipe de estar olhando o telefone no WhatsApp toda hora e a gente não conseguia também, porque enquanto a gente está com o aplicativo, eu estou recebendo, ou está recebendo, o outro colega também. Então, isso melhorou, assim, não só para o paciente, mas principalmente para a equipe, sabe? O rendimento nosso, né, é muito melhor. Maravilha. Deixa eu ver aqui, Carlos, tem uma pergunta aqui da Tânia no nosso chat. Ela disse assim: hoje o aplicativo é gratuito para profissionais e pacientes, ok, para uma operadora de saúde. Esse aplicativo seria gratuito? Tânia, a gente tem hoje duas modalidades, tá? A gente tem a Lila, modalidade gratuita, tá? E a gente tem uma modalidade paga. E basicamente a gente tem algumas diferenças, onde você tem mais funcionalidades de gestão para esses profissionais de saúde, a capacidade de criar múltiplas equipes, acompanhar os indicadores, ter um dashboard, integrar com o prontuário, uma série de funcionalidades que aqui eu não apresentei até por questão de tempo, tudo, que aí sim isso envolve um custo, tá? E a gente também tem alguns limites de número de profissional e paciente nessa camada gratuita, tá? Então, nesse caso de uma operadora de saúde, eu imagino que pela estrutura, pela necessidade de recursos, a gente entraria no plano pago e seria avaliado junto com eles como é que isso seria feito, tá? E aí a gente trabalha com uma proposta comercial, analisa qual que é o cenário, tem todo um trabalho para a gente entender qual que é a demanda também da operadora, da instituição, tá bom? Só um aviso aqui, a gente, por questões de até organização, a gente deixa fechados os microfones, tá? Quando está nessa fase de exibição. A gente já liberou para quem quiser abrir o microfone e fazer uma pergunta, que eu sei que às vezes no chat tem que ficar escrevendo ali, pode ser meio complicado. Então, se alguém quiser também abrir o microfone e fazer uma pergunta, fiquem à vontade, tá bom? A gente está aqui, tem mais alguns minutinhos. Estou olhando aqui o nosso chat. Bruno, acho que tem mais uma pergunta ali. Deixa eu ver. Ó, teve a pergunta da doutora Ana. A Tânia perguntou. Acho que a Tânia só comentou sim, ótimo, obrigada. Acho que foi só o comentário da Ana que ele avisou aqui. Certo? Para mim, são esses, né? Você tá vendo alguma outra, Gabi? Se o meu chat não atualizou aqui. Não, só isso mesmo. Eu tenho uma pergunta para a equipe da Janaúba. Aliás, eu sou mineiro, então fiquei muito feliz de ver o avanço desse serviço em Minas Gerais. Como é que vocês veem a possibilidade de expansão com um tipo de serviço como o que vocês têm? Não sei se isso já é uma coisa que está, de fato, crescendo para o conjunto do Estado, enfim, como é que vocês têm percebido essa discussão sobre o crescimento desse número de serviços de atendimento domiciliar? Na verdade, realmente tem crescido muito, né? A gente até tem um grupo do Serviço de Atenção Domiciliar do Norte de Minas, e Janaúba tem 72 mil habitantes, mas aqui tem municípios
que já passaram dos 20 mil, né, que se enquadraram no novo critério de programa, alguns 40 mil que já estão aderindo ao programa. Então, municípios menores, como Jaíba, Salinas, então acaba que está expandindo muito. A nova portaria, que saiu com um novo incentivo financeiro agora no final de setembro, acaba que vai impulsionar ainda mais a implantação do serviço de atendimento domiciliar. Tanto para o município, isso se torna muito benéfico, quanto para o Estado. E aqui em Minas ainda tem um incentivo estadual, conforme mais 2 metas estaduais que têm que ser realizadas a cada quadrimestre. Então, eu acredito que as secretarias de saúde estão se interessando muito pela expansão do serviço de atenção domiciliar por conta disso. E acho que até complementando um pouquinho na pergunta do Haroldo, doutora Luiz e Valéria, vocês estão hoje sobre um guarda-chuva da GRS. A GRS não é de Janaúba, né? Ela é de qual município mesmo? Na verdade, é como se fosse um controle de conjunto de municípios. A gente faz parte da região macro-norte de Minas. Então, a gente se reporta a esse conjunto, né? E a GRS acaba que nos coordena também, por zonas de atuação específicas. Entendi, é Macronorte, né? E vocês têm uma divisão realmente é regional, é a região norte. Aí imagino que sul deve ter uma outra, talvez a oeste, leste, tem essa divisão. E aí, de acordo com o crescimento, isso vai se reorganizando, né? Faz sentido, faz sentido. Carlos? Luiz, Valéria, eu queria fazer uma pergunta em relação aos registros, não é? Vocês dispõem de um sistema, de um prontuário eletrônico, de um sistema digital? Como é que o acompanhamento desses pacientes que estão na assistência domiciliar ele é feito? O registro das informações, da evolução e tudo mais? Nós temos o prontuário eletrônico, né? Cada profissional tem seu tablet, então quando a gente já vai fazer a visita, a gente, por mais que tenha o prontuário físico, tem esse do eletrônico também, que a gente registra, né? Que é o AD. Também é um aplicativo, um aplicativo de atenção domiciliar. E aí fica no tablet, junto com o aplicativo da Lila, e a gente termina a consulta, já registra. E ele é interessante que ele tem uma questão que foi adaptada. Ele, por exemplo, você está sem sinal de Wi-Fi, você consegue registrar e salvar o seu atendimento. Quando você entra em um local com Wi-Fi, ele é como se fizesse um backup daquilo tudo que você registrou e joga para a plataforma, né, do Ministério. E aí a gente consegue consultar também, por exemplo, quem está na atenção primária consegue ver um atendimento meu por meio do prontuário eletrônico do cidadão, né, que também é utilizado aqui em Janaúba. Muito bom. Estamos indo para os nossos últimos minutinhos. Carlos, você quer fazer um comentário? Eu queria fazer mais uma pergunta, né? Como é que está no modelo atual, por exemplo, a remuneração pelos atendimentos, não é? O teleatendimento ou essa assistência dada de uma maneira virtual, ela está contemplada, não é, de uma forma de você remunerar o serviço, não é? Como é que isso funciona? Na verdade, não. Não é contemplado. O teleatendimento não é. Quando a gente consegue, por exemplo, eu atendi pelo Lila exclusivamente aquele paciente, dei uma conduta. Eu consigo até lançar um código de atendimento de teleconsulta. Mas isso necessariamente não repercutia em verbas de volta para o programa. A teleconsulta em si ainda não. E eu queria fazer mais uma pergunta. Se vocês acham, por exemplo, o dimensionamento de uma equipe para dar conta de um determinado número de pacientes, não é? Se a utilização de uma ferramenta dessa natureza pode otimizar, quer dizer, com um determinado tamanho de equipe, você dá mais acesso às pessoas tenham a um cuidado, a uma assistência domiciliar. Sim, dá muito mais acesso. Garante muito mais. A Valéria comentou, o aplicativo do WhatsApp ficava no telefone com uma única pessoa. Quando a gente está com a Lila, está no tablet de todos os profissionais,
no meu celular também, mas acaba que todo mundo consegue ter acesso. Então, já respondeu um, outro responde, vai passando. Às vezes eu não estou na cidade, mas estou de fora, vejo que tem um paciente mandando, tá todo mundo em visita, eu já estou respondendo de fora também. Então, otimiza bastante. Otimiza, até se a equipe fosse maior, eu acredito que ainda otimizaria mais. Muito bom. Legal. Muito bom, gente. Olha, chegamos aqui britanicamente às 18h30. Então, estou vendo aqui que a gente não tem mais perguntas. Vou encaminhar então para o nosso rápido encerramento. Novamente agradecendo aqui Luiz e Valéria pela parceria, né? Pela apresentação que foi muito incrível, pela conversa que acho que foi muito rica aqui. Carlos também, muito obrigado. E a gente vai mandar por e-mail para quem participou mais informações, tá? Inclusive também o link do próprio cadastro do profissional. E, como eu falei no começo, o webinar vai ficar gravado, que a gente vai disponibilizar isso pelo YouTube e vocês vão receber isso também no e-mail, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado novamente e nos vemos aí no próximo webinar. Tá bom? Tchau, tchau. Um abração.